A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Mateus capítulo 5, vamos estar abrindo nossas Bíblias nesse texto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o guia para o cristão. O guia para o cristão, Mateus capítulo 5. Nós estamos nesses meses fazendo uma exposição no Sermão do Monte, e pedimos para os irmãos estarem orando junto conosco também para o próximo livro que nós estaremos expondo, tá bom? Então vamos estar orando também para pedirmos a orientação do Senhor para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar também como igreja. Mateus capítulo 5, somente 3 versos hoje, do verso 17 até o verso 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus." Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite através da Tua Palavra. E que eu também não vá além daquilo que a Tua própria Palavra nos ensina. E que possamos realmente também colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou para nós em Tuas Santas Escrituras. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Diz que uma senhora já de idade, estava passando por uma necessidade. Ela ligou numa rádio que tinha um programa evangélico e pediu uma ajuda, E nesse programa tinha um bruxo que estava escutando esse programa, ouviu essa senhora pedindo ajuda, falou assim: vou dar uma peça, vou pregar uma peça nessa senhora. Ele ligou na rádio, conversou lá, falou: estou precisando de ajudar uma senhora aí que ligou para vocês não têm o endereço, que eu vou levar uma ajuda lá para ela. Conseguiu o endereço dessa senhorinha, chamou os secretários dele e falou assim: olha, vocês vão lá, faz uma compra boa para essa senhora, ela está precisando de ajuda, leva lá para a casa dela e entrega. Se ela perguntar quem que entregou aquela compra, quem que estava fazendo aquela bondade com ela, fala que foi o diabo. Tá bom, os secretários desse bruxo saíram, foram lá, fizeram, conforme tudo o chefe deles tinha mandado, fizeram a compra, levaram lá na casa da senhora, toda bonitinha. A senhora recebeu eles com alegria, e foi colocando tudo, guardando tudo. E os camaradas lá falaram assim: mas será que ela não vai perguntar quem que entregou, E ficaram meio assim, e falaram assim: vamos tomar iniciativa, Perguntaram assim: a senhora não quer saber quem que está entregando isso aí para você, não? A senhora falou assim para eles, virou para ele e falou assim: não quero saber não, moço. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Isso é uma anedota, é uma história, um conto, mas é uma realidade. Quando Deus manda, até Satanás obedece.
Agora, se até Satanás obedece quando Deus manda, também nós devemos obedecer. Não há para o cristão uma possibilidade de querer desobedecer. Ele pode até desobedecer, mas ele vai pagar o preço de sua desobediência. Na continuação aqui do Sermão do Monte, Jesus está colocando então para os seus ouvintes que as características do cidadão do reino, que vão do verso 1 até o verso 16, eles só conseguem deixar visível, eles só conseguem cumprir com essas características do cidadão do reino, se eles colocarem algumas coisas em prática em sua vida. E é o que Jesus está colocando agora. Para você demonstrar as características de um cidadão do reino, você tem que cumprir alguns deveres. Se você não cumprir com alguns deveres, é impossível você ser feliz quando alguém está triste e se alegrar com os que choram. Vai ser impossível você chorar, vai ser impossível você ter humildade para ser participante desse reino. E é isso que Jesus agora está colocando. Jesus diz no verso 17, ele está bem claro: olha, eu não vim revogar a lei e os profetas. E quando ele está dizendo lei e profetas, ele está colocando todo o Antigo Testamento em pauta. Ele diz: eu não vim anular o Velho Testamento, pelo contrário, eu vim o quê? Cumpri-lo. Agora, quando nós pensamos em leis e olhamos o Velho Testamento, há alguns que dizem: não, Cristo na sua morte aboliu toda a lei, eu não preciso mais da lei no Velho Testamento. Em parte. Há dois tipos de leis que são instituídas por Deus no Antigo Testamento. Uma lei moral, quando você pega os 10 mandamentos. Os 4 primeiros estão falando de um relacionamento meu com Deus. Os 6 últimos, num relacionamento meu com as pessoas. Mas além dessa lei moral que está ali descrita no Velho, principalmente no Decálogo, nos 10 mandamentos, há uma outra lei que ele deixou exclusivamente para a nação de Israel, que é uma lei chamada lei cerimonial. O que era essa lei cerimonial? Quando, por exemplo, você olhava assim na parede de uma casa, havia uma mancha naquela parede como se fosse mofo, né? Então eles dava o nome como se fosse lepra. Então chamava-se o sacerdote, ele examinava aquele mofo ali naquela parede. Tinha que ser tirado aquele pedaço que estava mofado e queimado. Aquilo era considerado, essa casa estava na hora sendo considerada como uma casa impura. Se você tocasse em qualquer objeto dentro dela, você se tornava também impuro. Passados 7 dias, o sacerdote voltava, examinava novamente a parede e verificava se tinha mofo naquela parede. Se o mofo tinha se espalhado para a casa toda, simplesmente a casa era derrubada, feito um montão de tudo que havia dentro dessa casa e botado fogo. E para purificar os moradores daquela casa, eles tinham que oferecer alguns sacrifícios. Isso é chamado de lei cerimonial. Essa lei cerimonial, essa sim, ela foi anulada por Cristo. Eu não preciso mais oferecer sacrifícios para o perdão dos meus pecados. Eu não preciso mais oferecer sacrifícios para quando eu tiver alguma enfermidade e ser curado dessa enfermidade, como por exemplo a lepra. Essa lei foi abolida por Cristo. Ele é o meu único sacrifício, o sacrifício perfeito. Eu não preciso mais estar sacrificando animais. Cristo foi esse sacrifício perfeito. Mas os 10 mandamentos, ele continua em vigor. Ou eu posso ter outro Deus além de Deus para mim? Posso? Não posso. Eu não posso ter nada que venha antes de Deus na minha vida. Qualquer coisa que eu colocar antes de Deus na minha vida, inclusive minha esposa, é idolatria. E isso é pecado. Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Depois as outras coisas.
Não matarás, eu posso sair matando todo mundo? A bel prazer? Ah, não gostei daquela pessoa. Pá! Posso fazer isso? Não, eu vou preso. A Bíblia diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiça as coisas do teu próximo. Isso continua válido. Cristo não anulou essas coisas. E é por isso que ele está dizendo: eu não vim revogar a lei e os profetas. Ele está dizendo: isso não está anulando. Eu não estou anulando isso, não. Eu estou cumprindo. Uma parte foi anulada, que é a lei cerimonial. Compreenderam um pouquinho? Sei que é muito rápido para nós entrarmos em mais detalhes, mas basicamente é isso, tá? Lei, 10 mandamentos, continua sendo válido hoje. Eu tenho que obedecer. Ah, Newton, mas é para Israel. Não, é para mim como cristão, porque aquela lei é lei para homens, é para a humanidade, e ela precisa ser obedecida. Ela continua totalmente válida quando era válida, da mesma forma que era válida quando Moisés a recebeu no Monte Sinai. Agora, então, como podemos, diante desses fatos, ser guiados realmente nessa caminhada cristã enquanto nessa terra? Primeiramente, conhecendo os mandamentos do Senhor. Verso 17 e 18 vai dizer isso: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Cristo está dizendo é: meus irmãos, se você quiser ter essas características aqui do reino, você precisa ter uma vida de retidão. Você como cristão, você como participante, como cidadão do reino, você tem que viver vida reta. Uma vida reta é aquela que você caminha numa direção só, não há atalhos na sua vida, as pessoas podem olhar para a sua vida e verificar que você é irrepreensível, não há manchas, não há alguma coisa que possa ser usado contra você. É reto, não há desvios, não há atalhos. O problema é que muitas vezes nós gostamos de encontrar atalhos para a vida cristã. Não existe. O único caminho realmente para uma vida cristã que agrada ao Senhor, que demonstra realmente as características de um cristão, tem que ser vivida seguindo a palavra do Senhor, porque é ela que vai direcionar os meus passos, é ela que vai me fazer caminhar em retidão, é ela que vai me fazer viver uma vida reta. E quando Jesus coloca, é muito interessante isso, quando ele diz: eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Se o próprio Senhor, ele veio para cumprir a lei e os profetas, e quem que tinha dado a lei e os profetas? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele é o autor. E ele está dizendo o quê? Eu vim cumprir aquilo mesmo que eu dei. Se Cristo é o meu exemplo de vida, e se Ele cumpriu, por que eu não vou cumprir? Porque eu acho que tenho o direito de fazer o que eu bem quero. Para conhecer então os mandamentos. Ixi, não fui para frente aqui e esqueci de ligar. Agora foi. Eu vou conhecer esses mandamentos. Não adianta eu achar que conheço. Agora, como você pode conhecer alguma coisa? Estudando, aprendendo, lendo. Para você conhecer os mandamentos do Senhor, você tem que abrir a sua palavra, lê-la, do começo ao fim. Tem vários mandamentos aqui que precisam ser aprendidos e ser colocados em prática nas nossas vidas. Alguns mandamentos estão bem aqui no começo desse capítulo 5 de Mateus. As bem-aventuranças são ordens. É característica de quem é cidadão do reino. Não adianta eu achar que para mim conhecer alguma coisa, basta eu ficar só olhando as pessoas. Não, eu não vou conhecer completamente. Ontem a Lígia fez uma brincadeira muito legal na juventude, tipo uma cabra cega.
E no final ela deu um exemplo bíblico, né, de aplicação. Tinha um ketchup e mostarda, os dois da mesma marca. Se você pegar o tubinho, é exatamente igual o tubinho. Mas o tubinho que era para ser achado era o de ketchup, não era o de mostarda. E a aplicação que ela fez é muitas vezes na nossa vida, quem nós estamos seguindo? Pessoas que aparentam o verdadeiro ou estamos atrás realmente do verdadeiro? A mostarda era igualzinho o tubo, só que o conteúdo era totalmente diferente do ketchup. Nossa vida cristã. Não adianta eu querer seguir pessoas porque eu só estou vendo o quê? A aparência. Eu não sei realmente o que aquela pessoa está fazendo. Eu não sei realmente aonde ela está caminhando. Eu não sei realmente se ela está dizendo a verdade. Para mim conhecer a verdade, eu tenho que estudar as palavras. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que abrir, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender para colocar em prática. Não adianta você querer estudar, conhecer os mandamentos, obedecê-los, se você não conhecê-los. Agora, o quanto nós realmente conhecemos os mandamentos do Senhor? Quantos aqui têm tido o compromisso de leitura anual da sua Bíblia? Esse ano eu mudei um pouquinho. Ano passado eu fiz a leitura direta, né? Um pouco do velho e um pouco do novo. Esse ano eu estou fazendo de forma cronológica, né? E está cheio de pintando a Bíblia, né? Parecendo criancinhas lá, né? Com um lapisinho pintando. Mas tem sido uma bênção. Estou fazendo vendo alguns detalhes, e é gostoso você fazer isso, meus irmãos. Você sentar e ler a Bíblia. Em meia hora do seu tempo, você vai conseguir fazer uma leitura de 10 a 15 capítulos, tranquilamente da sua palavra, observando inclusive detalhes. Não é muito tempo, é pouco tempo que você vai investir do seu tempo para conhecer a palavra do Senhor. Conheça a palavra. Segundo lugar, para conhecer a palavra do Senhor, eu não vou desprezar nenhum mandamento. Parte A do verso 18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E quando Jesus está dizendo até que terra e céu passem, ele já está fazendo uma referência a novos céus e nova terra, onde realmente tudo vai ser novo, onde depois disso é a eternidade, e aí realmente não há mais necessidade de nós estarmos observando todas as leis e os mandamentos. Quando ele está dizendo não desprezar nenhum mandamento, o que ele está querendo dizer é o seguinte: saiu errado aí, não tem essa letra no hebraico, é um Y ali, mas na realidade tem uma letra no hebraico que chama Yod. Ela é a menor letra do alfabeto hebraico, ela é pequenininha assim. Tá, algumas outras letras que o alfabeto hebraico, quando você escreve, ele ocupa o espaço todo de uma linha, ele ocupa só a parte de cima de uma linha. Quando ele está dizendo nenhum i, ele está se referindo a essa letrinha, o Yod. O que ele está dizendo na realidade é: não tire nenhuma palavra da lei. Todas as palavras da lei, elas são válidas e são importantes. Não retire nenhuma delas. Não despreze nenhuma palavra da lei que eu dei. E ele está dizendo que nenhuma palavra da lei, ela vai ser deixada de ser cumprida, até que céu e terra passem. Isso é muito interessante. Eu não posso olhar para a palavra do Senhor e dizer: acho que isso aqui dá para mim deixar de lado. Não, eu não posso deixar nada de lado. Toda lei deve ser cumprida. Segundo lugar, é que eu não vou alterar nenhum mandamento. Vai sair errado ali também, tenho certeza.
Já sabia que ia ser errado, mas tudo bem. Que pena. Se você pegar a letra P, isso é mais fácil de explicar do que olhando o alfabeto hebraico. Você pegar a letra P e a letra R, no nosso alfabeto, qual a diferença entre essas duas letras? O P, sim, correto? Ao contrário, fazer assim, agora. O P está aqui. E o R? Como você identifica o R? Você acrescenta uma perninha. É a única diferença entre a letra P e a letra R no alfabeto português, no alfabeto latino que nós usamos. Se você tirar essa perninha, leia-se P. Se você acrescentar essa perninha, lê-se R. Quando ele está dizendo não vai tirar nenhum tio da letra, nenhum traço da lei, nem a menor parte da lei, ela pode ser desprezada, ou ela pode ser alterada. Percebe que se você colocar só essa perninha, você alterou uma palavra? Ao invés de pato, se você colocar a perninha, você vai ler o quê? Percebeu a diferença que dá entre pato e rato? Por causa do quê? De um risquinho. Mas é tão insignificante esse risquinho, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é isso que Jesus está dizendo. Nenhum i, nenhuma palavra, nenhuma letra do alfabeto ou da lei pode ser o quê? Desprezada. Mas também não pode ser desprezado o quê? Não pode ser feita o quê? Nenhuma alteração na lei. Não adianta nós queremos alterar a lei do Senhor para se adequar ao que eu penso, ao que eu acho. Ou nós cumprimos exatamente o que está aqui, ou nós estamos sendo infiéis. Ou estou alterando a lei para o que eu quero. E Jesus está dizendo que nem o quê? Um i, que é uma letra, ou um tio, que é uma alteração, vai ser revogada das leis e do profeta. O que Jesus na realidade está querendo dizer é que cada letra e cada palavra do Antigo Testamento é vital, é importante. Ela não pode ser desprezada, ela não pode ser alterada. E tudo vai se cumprir. Cada uma delas. Nós conhecemos realmente os mandamentos do Senhor? Nós estamos colocando ele em prática em nossas vidas? Nós estamos querendo de alguma forma deixar algum de lado e obedecer só aquilo que interessa a mim? Nós estamos querendo fazer alguma alteração naquilo que o Senhor exorta que nós façamos, para que se adeque aos nossos direitos, ao que eu quero, ao que eu penso? É o que tem muita gente fazendo. Isso que é o triste. O próprio Senhor diz: isso não vai acontecer. Eu não vim revogar, eu não vim tirar nenhuma palavra, nenhum tracinho da letra da lei dos profetas. Todo ele é importante. Todo o Antigo Testamento é importante. Eu preciso lê-lo. Há lições para mim ainda hoje. Há promessas, sim, para Israel, e para Israel exclusivamente, não para a igreja. As promessas para a igreja estão todas no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Promessas do Antigo Testamento exclusivamente nação de Israel. Promessas do Novo Testamento, igreja, corpo de Cristo. Mas as leis do Antigo Testamento ainda precisam ser obedecidas. Eu ainda preciso colocar em prática em minha vida. Segundo, para a palavra ser o guia, sermos guiados realmente na caminhada cristã, nós precisamos praticar os mandamentos do Senhor.
Versos 19 e 20 diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Jesus agora está dizendo como você realmente pode demonstrar essas características. Ele diz que você tem que o quê? Observar. O que é observar? Colocar em prática. Não é só você ficar: ai, que lindinho os mandamentos do Senhor, como eles são bons, como eles podem fazer a minha vida ser boa, e ficar só o quê? Observando. É igual você, né? Hoje, um camarada, né? Cadê o seu Valdivino? Postou uma foto no Facebook, né? Que eu acho que precisou levar um caminhão da Proteste para levar a carne lá para ele. A gente no Facebook só ficou o quê? Observando aquele churrasco maravilhoso ser feito. Mas quem que pôde comer? Quem estava lá. Agora, adiantaria ele ficar também fazendo só o churrasco lá no começo? O que ele aproveitaria daquilo? Nada. Ele só queimou a carne. Assim também é conosco. Não adianta nós só ficarmos olhando a lei e não colocar ela em prática. O observar aqui é: ponha em prática. Mas é interessante que nesse verso Jesus faz duas colocações. Ele diz: aquele que violar, quer dizer, aquele que não obedecer, e ensinar aos outros. Quer dizer, você viola, você não obedece, mas também você o quê? Ensina outros a fazer o que é errado. Olha que maravilha essa vida da pessoa. Deus diz: olha, você vai ter consequências. Você pode até fazer isso, você pode violar e pode ensinar outros a violar, mas vai ter consequência para você. Mas ele faz uma outra colocação: aquele que o quê? Observa. Aquele que observa é aquele que faz o quê? Coloca em prática. Mas além de colocar em prática, ele também o quê? Ensina os outros a colocar em prática na sua vida também. Também vai ter uma consequência, só que uma consequência boa. Percebe que aquele que viola e ensina outros a violarem também os mandamentos, Jesus diz: esse vai ser considerado o quê? Pequeno no reino dos céus. Aquele que observa, então aquele que coloca em prática, que ensina ao outro a colocar em prática, esse vai ser grande no reino dos céus. E aqui tem outra coisa que me chama muito a atenção. Percebe que essas duas pessoas fazem parte do quê? Essas duas pessoas fazem parte do quê? Do reino. Essas duas pessoas são cidadãos dos céus. Porque diz que aquele que viola e o quê? Ensina outro a violar, mas no reino ele vai ser o quê? Ele vai estar participando do reino. Aquele que obedece, ensina outros a obedecerem, esse vai ser o quê? Grande no reino. Como cristão, de qual lado nós estamos? Aqueles que violam, ensinam outros a violar, ou aqueles que obedecem, ensinam outros a obedecer? Vai ter consequências. É decisão individual, minha e sua, do que fazer. E Jesus está colocando isso bem claro aqui. Se eu realmente conheço, se eu pratico, primeiro eu vou ser fiel. Eu não vou ser como a segunda pessoa, a primeira pessoa que viola os mandamentos do Senhor e fala assim: não, vem cá, ó, o Senhor disse para fazer isso aqui, mas olha, se a gente fizer desse jeito aqui, não vai estar tão errado assim, vai estar só um pouquinho errado, tá? Então não precisa se preocupar tanto assim, não, precisa sim. Ou eu cumpro exatamente o que o Senhor mandou, eu estou errando em tudo. Eu tenho que cumprir cada um dos mandamentos. Nós sabemos que nós somos pecadores,
Nós somos realmente falhos na nossa caminhada cristã. Mas eu não posso usar isso como desculpa. Eu não posso dizer, porque eu não consigo, então eu não vou fazer. Também não posso fazer isso. É difícil, então eu não vou fazer. Eu também não posso fazer isso. O Senhor está dizendo, observa e ensine outros a observarem, para que você seja grande no reino dos céus. Porque se você não estiver fazendo isso, o contrário é verdadeiro. Você está violando, e você vai ser pequeno no reino dos céus. É consequência. O que você quer? O que você quer para a sua vida futura, quando estiver com Cristo, quando estiver participando realmente do reino? Percebe que são escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida a cada dia. O que nós estamos realmente escolhendo? Estamos realmente escolhendo ser fiéis ao Senhor? Nós celebramos hoje a ceia. A morte de Cristo é uma prova cabal da sua fidelidade para conosco. O que Ele pede é que nós o quê? Sejamos fiéis também a Ele, que obedeçamos realmente aos seus mandamentos. Newton, mas isso é pedir demais. É mesmo? Se Ele não tivesse morrido na cruz, onde nós estaríamos agora? Onde nós estaríamos agora? Se Cristo não tivesse morrido naquela cruz e ressuscitado, onde nós estaríamos agora? No inferno. Nós estaríamos no inferno. Newton, mas eu estou vivo ainda. Meu irmão, mas se Cristo não morresse e não ressuscitasse, nós não teríamos como ser salvos, e nós estaríamos no inferno. Percebe como não é muito? Então obedecermos ao Senhor, ser fiéis realmente a Ele. Não é muito o que o Senhor pede para nós, é pouco. Em segundo lugar, eu vou ser justo. Verso 20 vai dizer isso: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está deixando claro, eu tenho que ser fiel no cumprimento dos mandamentos, para que eu possa ser justo. Agora, essa comparação que ele está fazendo com escribas e fariseus, é porque essas duas classes religiosas dentro da nação de Israel, elas olhavam a lei, dizia para o povo, você precisa fazer isso, e desandava para o povo, tudo que o povo tinha que cumprir. Mas eles faziam o quê? Nós podemos fazer desse jeito, é o nosso jeitinho. O i e o tio para eles eram válidos. Eu não preciso dessa parte da lei. Não, eu posso alterar a lei para que ela se enquadre a mim. A justiça dos escribas e dos fariseus só era exterior. Não era onde? Aqui, no coração. É por isso que Jesus está dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão fazer parte do reino. Porque para fazer parte do reino, eu tenho que ser justificado aqui, eu tenho que ser puro aqui, é interiormente. E eu só posso ser puro interiormente se eu crer em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Porque enquanto eu não crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ainda eu sou filho da injustiça, ainda eu não vou ser um praticante da justiça, porque não há uma justificação interna. Eu só vou ser uma capa, exatamente como um escriba e fariseu, só uma capa de piedade, mas interiormente uma podridão, porque não há nada em mim que eu possa fazer para que mereça a salvação. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você demonstrar piedade, parecer justo, se a justiça não vier aqui, de dentro do seu coração. Mas a justiça só pode brotar do seu coração quando Jesus também ser parte do seu coração.
Enquanto isso, impossível. Impossível. Como está a nossa vida de justiça? Real? Ou só aparência? Real ou só aparência? Como estamos vivendo realmente? Estamos vivendo realmente como um cidadão do reino? Estamos sendo guiados realmente na nossa caminhada cristã pela palavra? A palavra é nosso guia. Estou olhando a palavra, meditando na palavra, vendo o que o Senhor requer de mim e colocando ela em prática. Não há outro meio de vida para o ser humano que não seja por Cristo. E não há outro meio de vida para o cristão que não seja pela palavra. Não há outro meio. Não há atalhos para uma vida cristã que honre e glorifique a Deus. Ela passa pela palavra. Ela passa por quebrar quem eu sou. Ela passa por obediência. Ela passa por deixar o orgulho de lado. Ela passa pela cruz. Ela passa por honrar e glorificar a Deus. Não há outro meio. Não há outro meio. Como estamos vivendo realmente a nossa vida? Os mandamentos do Senhor, então, são nosso guia na caminhada cristã. De tudo que eu falei, guarde só essa frase: os mandamentos do Senhor são nosso guia na caminhada cristã. Vamos falar juntos? Os mandamentos do Senhor são nosso guia na caminhada cristã. Para ser verdadeiramente guiado, então, pela palavra, ou pelo Senhor, conheça o Senhor. Se você quer ser guiado pelo Senhor, conheça o Senhor. E se você quer ser guiado pelo Senhor, obedeça. Põe em prática tudo o que Ele pediu para você e para mim. É difícil? É difícil, né? Como meu pai disse algumas vezes aqui, ser cristão não é para o quê? Os fracos. Ser cristão não é para os fracos. Os fracos caem, os fracos erram. Ser cristão é para os fortes, para aqueles que aguentam realmente as pancadas no lombo para mudar de vida. A vida cristã não é um mar de rosas, meu querido. O mar de rosas vai ser onde? Lá no céu. Como eu disse hoje, dia a dia, tome a sua cruz. O verdadeiro discípulo, dia a dia, toma a sua cruz e segue. Cruz é morte, cruz é sofrimento, cruz é tristeza e não alegria. Mas o verdadeiro discípulo, dia a dia, percebe que é dia a dia, ele toma a sua cruz e segue a Cristo. E segue a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor deixou instruções na Tua palavra para que pudéssemos obedecer. Que realmente obedeçamos ao Senhor. Obedeçamos aos Teus mandamentos, para que possamos realmente honrar e glorificar a quem Tu és.